Estou presente, Excelência. Então, Vossa Excelência tem um prazo, doutor Carlos, de 15 minutos para as razões orais. Com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, Cleber Loureiro, Austin Luiz e o relator do processo desse agravo, doutor Otávio Leão Prachedes. Ilustríssima doutora Carla, secretária, colegas advogados e todo o apoio aí do DIAT. Meu bom dia. Bom, Excelências, esse agravo trata-se do pedido de nomeação de uma classificada em concurso público no cargo de professora lá no município de Pão de Açúcar, onde está se debatendo, onde está se pedindo a nomeação em virtude da preterição da vaga dela por contratados que estão exercendo as funções do cargo que ela se classificou no concurso, que é o cargo de professor de 1º ao 5º do ensino fundamental 1. Além, logicamente, dos cargos vagos que foram então apresentados, que esses contratados, todos esses cargos vagos que foram aí documentadamente comprovados nos autos, atinge a sua classificação geral e atinge a sua classificação, logicamente, excedente. Eu vou dar aqui um breve resumo do processo, para que a gente possa então aí ter uma certa flexibilidade aqui didática com relação ao caso. Ela se classificou na posição 69. Foram previstas 15 vagas no edital. Foram convocados 17, tomado posses 15 dessas vagas, porque desistiram duas candidatas. Ou seja, se ela ficou na classificação 69 geral e foram chamados 17 e desistiram duas, ela está na classificação excedente número 52. Né? Existem contratados nesse cargo dela 28 professores contratados para a educação infantil, mais 62 para o ensino fundamental 2, que compreende exatamente aí o ensino de 1º ao 5º, que foi o que ela se classificou no concurso. E os cargos vagos são no número de 93, e eles estão lá nas páginas 750 e 955 do agravo, que são aposentadorias, que foram a portaria de aposentadorias que foram então aí juntadas aos autos. No juízo de piso, o município não contestou a ação e nem contrarrazoou o agravo. Tem uma certidão às páginas 858 que ela não contrarrazoou, o município não contrarrazoou. Foi dado liminar pelo relator, e essa liminar está às páginas 606. Até agora, isso foi o ano passado, até agora não houve cumprimento dessa liminar, apesar de devidamente intimado o município conforme as páginas 606. Ora, se a administração pública, Excelências, ela tem a maior facilidade de apresentar essas provas, porque ela tem no sistema essa questão dos cargos vagos. O município tem no sistema deles exatamente a relação de contratados. Mas tudo isso foi trazido no processo. É tanto que o eminente relator, ele proferiu decisão para nomear, monocrático para nomear a agravante. E o que é que acontece? O município ele não traz essas provas, ele nem contestou e nem contrarrazoou. Ele não trouxe nada ao processo, apesar da gente ter trazido tudo. E pelo princípio da distribuição do ônus da prova, do equilíbrio, que visa que ele tenha o município a maior facilidade, a administração pública tem maior facilidade de trazer essas provas, ele não oportunizou nem essa impugnação específica. Então ficaria mais fácil até para a gente se eles contestassem. Porque se eles não poderiam dizer que aqueles contratados não estão lá. Eles não poderiam dizer que não existem cargos vagos. Porque existem portarias de aposentadorias dizendo que nesses últimos 10 anos houve essas aposentadorias. Como é que houve 93 aposentadorias do último concurso para cá e o município só disponibiliza 15 vagas para professor de 1º ao 5º? E como é que existe lá quase 170 professores contratados nesses últimos 3, 4 anos de gestão? Onde 90 são da área dela, de 1º ao 5º, e os demais são das outras áreas, que é ensino fundamental 2. Ou seja, como é que não existe carência e necessidade dessa vaga
que é um serviço permanente e essencial na administração. O que esses 90 contratados estão fazendo lá? Será que lá eles estão por excepcional interesse público? Será que esses 90 professores que estão contratados de primeiro ao quinto estão substituindo 90 professores doentes? Será que existem 90 professores doentes, ou seja, de licença ou afastados na administração, e só tem 15 efetivos que foram aí previstas as vagas no concurso? E esses 93 cargos vagos que foram comprovados através das portarias de aposentadorias, que estão às páginas 800, que estão às páginas, deixa eu ver aqui, 750 e 955 do agravo de instrumento. O STF entende que quando ocorrer preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, há direito de nomeação do candidato. E qual foi a forma arbitrária de preterição? Qual foi a forma? Os contratados, que estão lá de forma permanente, eles não estão de forma temporária por excepcional interesse público. O excepcional interesse público são 6 meses, 1 ano, eles estão lá 3. Pelo portal de transparência, tem lá dizendo que eles estão lá demitidos desde 2017. E tem muitos que estão já vêm da outra gestão, só que a gente não tem como provar, porque o município não disponibilizou essa admissão deles antes de 2017. Né? Porque muda de gestão, eles mudam de logística. Então, mas existe a comprovação nos autos que esses contratados estão lá desde 2017 para cá. Os 90 da área de educação infantil e primeiro ao quinto, que é essa área da agravante, e mais que são ao todo 170, eles estão lá desde o início da gestão. Eles estão lá, o que? Substituindo servidores que estão de licença, de gestação, eles estão substituindo servidores efetivos afastados para exercer cargo de mandato classista. Se tivesse, o município tinha que apresentar na contestação, nas contrarrazões, isso documentado. Eles têm que trazer o procedimento administrativo de licença, de afastamento. Não é só dizer, apesar que eles nem disseram, que nem contestaram e nem agravaram, e nem contrarrazoaram o agravo. Não trazem, eles fazem uma fala genérica que esses contratados existem, mas estão substituindo servidores efetivos por licença. Mas não comprovam através dos procedimentos administrativos de licença. Porque esse servidor efetivo ele não tem que passar por uma junta médica. Para isso tem que ter procedimento administrativo. Então, quando eles fazem essa fala genérica na contestação, eles têm que trazer a prova do procedimento administrativo, que aquele servidor está licenciado e que aquele contratado está substituindo o efetivo. Por quê? Excelências, o candidato classificado em concurso, ele tem dificuldade de conseguir as provas, apesar desse processo ter todas as provas, porque o município ele se omite no portal de transparência. Ele não coloca lá os cargos vagos, as aposentadorias no seu site do Instituto de Previdência Própria. Eles não colocam no portal de transparência, muitas das vezes os contratados, todos os contratados eles omitem. Eles negam os requerimentos de acesso à informação que a gente protocola. Eles não informam, na verdade, ou seja, fica difícil, às vezes, muitas das vezes, da parte autora, da agravante, do candidato apresentar provas, porque essa facilidade quem tem maior é o município. E ele deixa de contestar, deixa de contrarrazoar o agravo, e aí fica, às vezes, muitas vezes nos processos, fica mais complicado. É por isso que existe o pedido que Vossas Excelências, graças a Deus, estão concedendo, da distribuição dinâmica do ônus da prova, para que eles tragam essas provas em detrimento da dificuldade que o candidato tem de fornecer, que não é o caso dos autos, que tudo está comprovado, seja contratados, sejam os cargos vagos. E lembrando que esses contratados estão lá exercendo funções permanentes e essencial, porque estão lá há anos, eles não estão lá há meses, eles estão lá há anos. Então eles estão sim preterindo a vaga da classificada no concurso público. E esses contratados atingem tranquilamente a posição dela excedente e a geral, como também os cargos vagos. É de se lembrar também que o último concurso que foi feito, esse concurso que nós estamos discutindo é de 2018. O último concurso que foi feito foi em 2008. Antes desse concurso faziam 10 anos. Ou seja, será que nenhum servidor morreu nesse período? Será que nenhum servidor se aposentou? Será que nesse período aí não surgiram vagas
para as unidades de ensino do município? Será? Porque o município que tem como Pão de Açúcar 25 mil habitantes para ter só 15 professores efetivos e ter lá 90 contratados de área dela, mais 100 das outras, e ter 93 cargos vagos. Ou seja, isso é uma burla ao concurso público, excelências. A gente não pode, junto com o judiciário, admitir isso. Eu sei que é uma praxe eleitoreira deles, dos prefeitos, das administrações públicas, fazer contratação para a questão de votos. Nós todos sabemos disso. A gente só não pode estar dizendo isso aqui no processo porque não prova. Mas esses contratados não estão lá por excepcional interesse público, não. Estão lá exercendo funções de cargo permanente e essenciais da administração pública. Registrar também, como já foi, quero reforçar, que esses contratados todos não estão substituindo efetivo de licença de servidor gestante, licença prêmio especial por assiduidade, de afastamento por exercício de mandato classista, onde tem que comprovar isso, como eu disse, de forma documentada. Cadê os processos administrativos de licença prêmio? Cadê os processos administrativos de afastamento para mandato classista? Cadê o procedimento administrativo de licença gestante, de licença médica? Tem que ter. Se o município, que não é o caso, que nem contestou e nem contrarrazou o agravo, não apresenta provas dessa alegação genérica, então é preclusivo essa questão aí das alegações dele. Porque o momento de se impugnar é na contestação. O momento de dizer é agora nas contrarrazões. E nem isso foi feito, e nem um documento foi juntado, nem uma impugnação foi dada. Com base em tudo o que foi dito, eu vou pedir, venha aos senhores, para ler aqui uma explanação do que foi dito no concurso de 2008 sobre esse cargo de professor, para explicar a questão dos cargos vagos, da nomenclatura dos cargos vagos que estão lá nas portarias de aposentadorias, as 93. Como dito nos autos, o último concurso realizado pela Edilidade foi no ano de 2008, exatamente no que foi instituído por meio da abertura do edital 01/2008, onde previu o concurso público para a seleção de profissionais de nível fundamental, médio e superior. Mais precisamente para o cargo de professor, como se vê as páginas dos autos, o edital do concurso público do município de Pão de Açúcar somente foi previsto no edital 2 modalidades de cargo para professor. Professor A, que é o que está nas portarias de aposentadoria, e o professor B. Vamos lá. O professor A, ele diz lá que é de 1º ao 4º ano, que hoje é 1º ao 5º, né? A lei de bases de estudantis, ela alterou. Que exigia ensino médio no concurso público. E é o que compreende a atual Educação Fundamental 1, é o que compreende a atual séries iniciais, é o que compreende a atual ensino de 1º ao 5º. O professor B, lá no edital de 2008, exigia o nível superior. Já o de 1º ao 5º era ensino médio, 1º ao 4º. E é o que compreende a Educação Fundamental 2, que é a questão da área de português, geografia, história, ciências. O edital do concurso de 2008 segue em anexo, como também toda a didática está lá na petição da semana passada que eu juntei para maior esclarecimento de Vossas Excelências. Com base nisso, vê-se que as portarias de aposentadorias, já inclusas no processo, inclusive no agravo, refere-se a professor A, que é exatamente o professor que atua nas séries iniciais de 1º ao 5º, antigo 1º ao 4º, naquela época. Com base nessa assertiva, veja-se que os cargos vagos comprovados de professor A, que lá nas portarias de aposentadoria encontram-se descritas, são exatamente os professores atuantes do ensino fundamental da educação infantil. Esse cargo que a autora, a agravante, se classificou. Com isso, fica efetivamente demonstrado que os cargos vagos deixados pelos professores A, os aposentados, são os professores de educação infantil e séries iniciais, cargo em que a parte agravante busca sua nomeação, onde existem 93 cargos vagos, conforme as portarias juntadas. Esses 93 cargos vagos de professor de 1º ao 5º, como já dito nos autos, são oriundos de aposentadorias do ano de 2019 até a presente data. São 93. Haja vista que só foi extraído do portal do IAPREV de Pão de Açúcar essas informações. Devem ter outras lá, mas o que a gente conseguiu documentado foi isso. Desta feita,
Tal explanação é para reforçar a demonstração do direito da parte a ser nomeada ao cargo que se restou classificada no certame em destaque, provas essas que estão totalmente documentadas. E é por isso, Excelência, que eu venho suplicar para que a liminar seja do doutor desembargador Otávio Leão Prachedes seja mantida e Vossas Excelências deem como provido esse recurso para manter a nomeação da parte autora ao cargo de professor de primeiro ao quinto que logrou êxito no concurso público, bem como pedir a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão do doutor desembargador Otávio Leão Prachedes. É como peço, tenham um bom dia a todos.